O senhor pode compartilhar com a gente alguma passagem da missão em si? Claro. Aí fique à vontade a entrar nos detalhes se eu achar que tem que entrar ali, que serviu talvez, e que sirva, obviamente, de lição, de reflexão, para que as pessoas que estão ouvindo, ou até que serviu de reflexão para o senhor ali, caramba. Perfeito. Então, eu vou dizer aqui as primeiras páginas, né, a primeira parte do livro, e a curiosidade eu vou deixar para o leitor. Claro. Deixa o gostinho a mais da história. As forças especiais haviam recentemente mudado para Goiânia, elas haviam se emancipado, uma brigada de operações especiais havia sido criada. Estava acontecendo um exercício muito grande no norte do país, então praticamente todo o batalhão ficou apenas um destacamento ocioso ali, de certa maneira, se preparando para algo que a gente não esperava que acontecesse. O acionamento aconteceu numa sexta-feira à noite. Por que aconteceu esse acionamento? Houve uma revolução, uma revolta civil na Costa do Marfim, fruto da exploração, da ocupação francesa, que era muito forte naquele país, a dominação do comércio. O país já era livre, né, já tinha autonomia, mas ainda era muito explorado, e por questões políticas e outras mais, essa revolta se iniciou contra os franceses de forma muito violenta, assaltos, né, assassinatos e violências contra a mulher de toda a natureza. Pessoas de outras nacionalidades tiveram que se sitiar nas embaixadas, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, a própria França, e os brasileiros também que estavam lá se sitiaram na Embaixada do Brasil. Eles já estavam há 2 dias sitiados, alimento, água, tudo sendo reduzido. A embaixada, houve tentativa de invasão na embaixada, forçaram o portão. Nós fomos acionados na sexta-feira. Um Hércules, uma aeronave da Força Aérea Brasileira, tocou o solo de Goiânia no sábado pela manhã para nos transportar para Abidjan, né? Fizemos um toque em Recife no sábado à noite para abastecer e atravessar o Atlântico ali. Recife era o ponto mais próximo para atravessar o Atlântico e Abidjan. Então, nesse toque em Recife, fizemos o último contato com o pessoal que estava na ONU, lá na Costa do Marfim, e eles disseram o seguinte: olha, vem, mas preparem-se para tocar numa pista de pouso alternativa, porque o aeroporto está tomado pelas forças irregulares. Existe a previsão de uma companhia da Legião Estrangeira retomar o aeroporto essa noite, mas ainda nada foi feito. Então, quando a gente decolou de Recife, a gente não sabia ao certo o que a gente iria encontrar. Onde ia pousar. Aonde ia pousar. Caramba, que situação. O fato é que a Legião Estrangeira realmente saltou aquela noite, tomou aquele aeroporto, e pela manhã a gente conseguiu tocar em Abidjan. E ali a gente também não sabia o que ia acontecer depois que saísse dos portões do aeroporto. Então, era cada momento uma adrenalina alta, e a gente controlando aquela ansiedade, controlando aquilo ali, e um pensamento único na cabeça. Cara, vamos fazer o nosso melhor, né? Vamos cuidar ao máximo para evitar qualquer tipo de efeito colateral. A gente não temos inimigos aqui, a gente só veio aqui pegar o nosso pessoal ali e trazer de volta para o Brasil em segurança. Essa era a ideia força, né? E estava ali pro que der e vier. Acho que esse é o maior desafio, né, Coronel? É a gente entrar com esse equilíbrio emocional, né? De saber que o dano colateral existe e pode ser catastrófico se a tropa não estiver bem alinhada, se não tiver tudo bem especificado ali certinho, não só em relação a técnicas, táticas e procedimentos, né? Mas também em relação à mentalidade, né? É lógico que em outras proporções, acho que eu posso citar uma passagem como temporário, né? Não só eu, vários outros parceiros, o que não era comum até então, mas tivemos a oportunidade de participar dessas pacificações no Rio de Janeiro. E uma delas na Maré, inclusive onde fatalmente tivemos a perda do cabo Mikami, promovido a sargento pós-mortem, uma troca de tiros lá na comunidade, que era todos os dias era conflito. E mesmo sendo conflito, mesmo sendo, entre aspas, uma força adversa,
nós tínhamos a figura do APOP, né? Agente perturbador da ordem pública, ou seja, claro que ultrapassou essa seara, até porque eram questões criminais, mas a gente tinha que ter essa mentalidade de que estamos combatendo contra brasileiros. Então, estamos é nosso povo, né? Então não temos inimigo, que é o que o senhor acabou de falar. Temos um agente perturbador da ordem pública e isso precisa ser resolvido. Claro que se chegar aos extremos, né, a ponto até mesmo de uma defesa legítima, etc., pode ocorrer o conflito, que pode também existir ali um impacto, né? Mas não é inimigo. E isso é, assim, para quem vem de fora, e eu posso falar isso com tranquilidade, porque o senhor com certeza viu isso também muito. Eu lembro dos americanos, exército americano, vindo para Campinas, dentro do Centro de Instrução de Garantia da Lei e da Ordem, ficaram 2 semanas em Campinas, acho que você lembra disso, porque você estava na brigada, né, você viu eles chegando. E eles ficaram lá para aprender com a gente como que a gente conseguia lidar com situações onde o combate e a força adversa, entre aspas, eram cidadãos do mesmo país, porque para eles isso não é comum, eles estão acostumados com guerra, né, com outros países e tal. Então eles vieram, ficaram 2 semanas lá no que hoje é o CIO, né, que é o Centro de Instrução de Operações Urbanas, mas na época era Centro de Instrução de Operações de Garantia da Lei e da Ordem, que era o siglo, que era onde eu era instrutor. Perfeito. E eles ficaram 2 semanas lá com a gente. E aí eu ficava pensando, né, porque a gente sempre teve aquela mania de vira-lata, acho que eu posso falar com esse termo, entendo, de, pô, não, os americanos são melhores que a gente em vários aspectos e tal, não sei o quê. E eu falava, caramba, o que a gente tem para ensinar para esses caras? Eu ficava pensando, né? E aí depois eu entendi. Eles falaram, e um americano, eu ouvi ele falando, né? Ele falou, cara, para nós é simples a matemática. Estamos num ambiente hostil, força adversa, é guerra. Agora, como vocês fazem isso? Vocês estão num ambiente hostil, tão quanto com uma força adversa, mas não é uma força adversa, é um povo de vocês, e vocês precisam ao mesmo tempo se preocupar com efeito colateral e mídia e não sei o quê. Aí eu olhei, pensei e falei, nossa, é verdade, então, tá vendo? Né? A gente tem às vezes essa síndrome do vira-lata de achar que somos inferiores a outros países, e é óbvio que por questões culturais, estruturais e um monte de outras coisas, realmente a gente aprende muito com outros profissionais de fora, mas temos muito a ensinar também. Sim. E a nossa tropa, além de tudo, né, e eu vi isso na prática, posso falar tanto no Alemão quanto na Penha, e principalmente para quem estava à frente lá na Maré, quando um dos nossos tombaram, não foi motivo para a tropa baixar a cabeça, muito pelo contrário. Sim. Porque estava todo mundo no espírito de corpo, estava todo mundo unido, e um detalhe, né? A gente está falando, coronel, de 20, 21 anos, porque ali, jovens, os pelotões, né, com exceção ali dos sargentos e de um ou outro oficial, porque o oficial temporário também é novo, né? Também é jovem, cabos e soldados, que era a sua grande maioria, 20 anos, inclusive o Mikami, né, que faleceu, tinha 21 anos. Então você pega como que jovens, né, um grupo de jovens de seus 20 a 25 anos, 26 anos no máximo, com exceção de alguns ali, mas a grande maioria, acho que 85% nessa faixa etária de idade, numa situação de risco, de troca de tiro, de morte e de motivação ao mesmo tempo. Cara, isso é uma lição extraordinária, porque você olha hoje para a sociedade, claro, não estou aqui querendo dizer que é melhor que ninguém, não é que os militares são melhores, não é isso. Mas o que eu digo é, você olha para uma sociedade, às vezes uma pessoa de 30 anos, tá, se deixa abalar por um obstáculo simples. Né? Então isso para mim foi uma lição assim que eu olhei, eu falei, cara, que poder que tem o espírito de corpo, né?